Boa noite. Amém. Quantos estão felizes? Dão glória a Deus. Amém. Estou muito feliz por estar aqui. É uma grande responsabilidade, né? Mas nós sabemos que aqui nesse altar é Deus que nos usa e Ele que fala conosco através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos, então, para abrir a Bíblia de vocês no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 8. Livro de Marcos, capítulo 8, versículos do 22 ao 26. Marcos 8, versículo 22 ao 26. A igreja, amém? Amém ou é CD? Amém, glória a Deus. Então vamos fazer a leitura. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: não entres mais na aldeia. Repita comigo, por favor, queridos: não entres mais na aldeia. Amém. Curva as cabeças, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai amado, concordando com o coração do André, Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos glorificar, Pai, porque o Senhor é santo, meu Deus. Pai, muito obrigado, Pai. Pai, obrigado por estar aqui essa noite, meu Deus. Obrigado, Pai, porque quase há 4 anos atrás, Pai, eu tive um encontro com o Senhor, Deus. E a nossa vida nunca mais foi a mesma, Senhor. Deus, nesse momento, Pai, que o Senhor venha me diminuir ao máximo, Pai. Deus, que o Senhor possa me usar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Não permita, Senhor, que nenhuma pessoa, Pai, saia por essa porta, Pai, vazia, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. O tema da nossa mensagem de hoje é como se fosse a segunda vez. Vira para o irmão do lado e fala: como se fosse a segunda vez. Vira para o outro agora e fala: como se fosse a segunda vez. Amém, glória a Deus. É engraçado pegar essa frase, porque eu imagino que todos nós, quando vemos aqui, como se fosse, já imaginamos a primeira vez, porque é uma expressão muito usada, sim ou não? Inclusive, eu peguei a imagem de um filme. Quem aqui já viu esse filme, que chama Como Se Fosse a Primeira Vez? Muita gente já viu esse filme, né, queridos? É um filme engraçado, porque conta a história de um homem que, em plena manhã, um dia foi tomar café em um lugar, numa lanchonete, e conheceu uma moça, né? E ele se apaixonou por aquela moça a primeira vez, pelo primeiro olhar, como se diz, né? A primeira vista. E ele encantou-se por ela, conversou com ela, né? Passou uma manhã inteira tomando café com ela, e ela foi embora. No outro dia, ele voltou para o mesmo lugar, para tomar café naquele mesmo lugar, esperando que aquela mesma moça estivesse ali. Mas, para surpresa dele, quando aquela moça a viu, ela deu por conta que nem o conhecia. E ali ele ficou muito confuso, uai. Essa foi a moça que eu tomei café ontem e hoje ela nem mais lembra de mim, né? O que está acontecendo? E aí ele afunda com tudo ali, porque ele estava apaixonado por ela, né? E ele queria namorar com ela. Até que ele descobre que ela tinha um problema. O que acontecia? Ela tinha um problema na memória, né? Ela se esquecia de tudo aquilo que ela viveu. Na memória dela estava gravado, se não me engano, era alguma coisa de outubro, se não me engano. Era uma data de outubro em que a mãe dela teve um acidente, o pai teve um acidente e a mãe morreu. E ela estava no carro e bateu a cabeça. Então aquele cara, ele toma uma decisão. Fazer com que aquela mulher se apaixonasse por ele todos os dias. Como se fosse a primeira vez. Para ela. Mas para ele era a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Mas sem cansar.
E o que me impressionou nesse filme, nesse texto, é que muitas das vezes nós tratamos ali, nós somos parecidos com essa mulher. Nós queremos que Deus faça algo por nós todos os dias, para que nós pudéssemos o amar como se fosse a primeira vez. É engraçado que nós vemos pessoas ali amando Jesus hoje, dizendo que Jesus é tudo na vida delas, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, mas acontece algo contra a vontade dessa pessoa, é a primeira coisa que ela abandona, é Jesus. Ela esquece de Jesus. Jesus para ela não é mais aquele amor todo. E o que acontece? Nós como cristãos também, nós precisamos de ter mais experiências com esse Jesus, com esse Deus. Por quê? Eu vou contar algo pessoal aqui, que eu até contei uma vez para essa pessoa, quando Deus me deu essa palavra. Quando eu era menor, eu estudava num grupo, e uma professora marcou muito a minha vida. Todos nós temos uma experiência que marca a nossa vida. Pode ser com alguém, pode ser em algum lugar. E essa professora, ela marcou muito a minha vida. E eu me lembro que quando eu passei para o outro ano, eu chorei. Porque eu falei assim, não vai ser mais a tia Disse que vai dar aula para mim. E eu pensei assim, nunca mais eu vou ter uma professora como a tia Disse. E Deus vai e me surpreende. Por quê? Quando eu passei pelo encontro com Deus, eu fui para a EFOC. E na EFOC, eu tive um professor que marcou a minha vida muito mais do que a tia Disse. E até hoje, eu a chamo de professora, que é a Patrícia do Neymar. Né? Eu até hoje chamo de professora, porque de fato, ela marcou muito a minha vida. Todos os domingos ali, eu saía ali aos prantos ali, da EFOC, chorando. Não é à toa que meu apelido é Chorão, né? Então, eu saía chorando muito. E ela marcou ali minha vida. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós estamos frios. Porque nós pensamos assim, poxa, o que eu vou fazer? Porque eu estou desanimado, eu estou frio. Será que eu vou esperar mais 3 meses para ir a um retiro espiritual, para mim ter um encontro com Deus? E é como o Tiago disse aqui ministrando louvor hoje. Nós não precisamos de ir ao encontro com Deus ali apenas para ter um encontro com Deus. A gente pode dobrar os nossos joelhos ali no nosso quarto, clamar pela presença dEle, se arrepender pelos pecados. Todos os dias nós precisamos de ter experiências com Deus, porque muitas das vezes nós ficamos lembrando da primeira experiência, né? Ou seja, o nosso primeiro encontro com Deus. Quantos aqui se lembram do primeiro encontro com Deus? Eu me lembro até o dia, a data, tudo. Mas o quê? É uma lembrança boa, mas depois dessa experiência, eu já tive outras experiências que realmente ali marcaram talvez muito mais do que o encontro com Deus. E o que acontece? Como cristãos, nós precisamos disso, ter sempre experiências com Deus. E eu te garanto que a segunda vez, Ele vai te subestimar, meu Deus, você vai ficar assim, foi muito melhor do que a primeira. Mas acontece que, infelizmente, às vezes nós somos medíocres e paramos pela primeira ali. Quantas pessoas, eu vou dizer o seguinte, né? Um exemplo, quantas pessoas aqui que entram para a igreja, machucadas na área sentimental, porque talvez conheceu o primeiro namorado ou namorada, e vem para o encontro, passa todos os processos, mas nunca esquece essa pessoa. Só que aí eu te falo, talvez você diga que era seu primeiro amor, né? Mas Deus, Ele vai te surpreender de uma forma tão sinistra, se você virar para frente e falar assim, eu agora vou me lançar para as coisas novas, para experiências novas. Mas as pessoas vivem olhando para trás, e olhando para trás, como que eu vou viver o novo? Eu preciso viver sempre o novo. Eu preciso então me aprofundar mais para segundas experiências, segundas, terceiras. Então eu chamo essa mensagem hoje de como se fosse a segunda vez. Porque nós vamos ver que hoje esse homem aqui, ele teve mais de uma experiência com Deus. Talvez simples, queridos, mas marcou a vida dele. E talvez hoje você entrou por aqui precisando de ter mais uma experiência com Deus. Amém? Então eu dividi essa história em 5 atos. E o primeiro ato que a gente aprende dessa história, pode passar, por favor? Pegou o cego pela mão. Vira para o seu irmão e fala, pegou o cego pela mão. O outro irmão agora e fala, amém. A história desse homem então, que a gente não sabe o nome, né? A gente sabe que é um homem e que era cego. Começou com alguém um dia estendendo a mão para ele. Tudo começou na vida daquele homem desse jeito. Chegou Jesus naquele povoado ali,
viu aquele homem e fez o quê? E estendeu a mão para ele. Estender a mão, querido, é um ato de ajuda, é um ato solidário. E agora eu quero te lembrar algo. Talvez antigamente você não tinha nada, a não ser a mão de uma pessoa que a estendeu para você. E uma pessoa cega, Neymar, ela não consegue andar sem direção. Talvez a mão daquela pessoa é a direção dela. Só o que acontece, infelizmente, no meio do caminho, a gente começa a abrir o olho e começar a ver um pouquinho. E sabe o que acontece? A mão, muitas das vezes, daquela pessoa que estendeu para você, ela não serve mais. Ela não serve mais. Será que hoje você se lembra da pessoa que estendeu a mão para você quando você mais precisava? Quando você estava lá no fundo do poço, desacreditado pela família, pela sociedade. Você se lembra das pessoas que estenderam a mão para você? Ou da pessoa que estendeu a mão para você? Porque eu digo pessoas, querido, eu acho que o meu caso era tão difícil, não por mim, mas pela a falta de vontade que eu tinha de mudar de vida, de vir para a igreja, que Deus ele não usou, não foi uma mão, foi várias mãos, foram muitas mãos, mas até hoje eu sou muito grato pelas mãos dessas pessoas que estenderam a mão para mim. E assim começou a história daquele homem ali, um ato ali, ó, estender a mão, estendeu a mão. Você hoje também, que já é um líder, veio para a igreja, participou do encontro, você tem estendido a mão para as pessoas? Tem muitas pessoas que estávamos como nós, antes de um encontro com Deus, estão cegas, precisando de uma mão ali, ó, estender a mão. Nós precisamos estender a mão, porque as pessoas precisam desse ato. Estender a mão é uma coisa tão simples. Eu acho que Jesus podia já chegar já e fazer as coisas que ele sempre faz para surpreender a gente. E tipo assim, ó, já toma, já se é curado. Mas não, foi tudo por um processo para nos ensinar. Ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão. E hoje muita gente sai da igreja dizendo que saiu porque uma pessoa não deu uma mão para ela para dar paz ao Senhor. Mas se essa pessoa não deu, se lembra da mão que um dia te trouxe para cá, queridos. Não fica lembrando dessa outra, não. Glória a Deus. Estender a mão. Nós precisamos estender a mão para essas pessoas. Amém? Glória a Deus. A segunda lição que eu aprendo com essa história: levou para fora do povoado. Então, queridos, no versículo 22 e 23, a Bíblia fala que Jesus estava chegando em Betsaida, entrou em uma aldeia, encontrou um homem cego e estendeu-lhe a mão, André. Ele estendeu a mão, mas não foi só a mão para dar um cumprimento, foi para levá-lo para fora do povoado. E eu fiquei imaginando ali, por que Jesus tomou essa atitude? Jesus podia também fazer algo ali perto das pessoas. Mas Jesus, Michael, levou aquele homem para fora do povoado. E eu fiquei talvez me perguntando, por que, Senhor? Por que tirar as pessoas para fora do povoado? Talvez se ele curasse aquele homem ali dentro do povoado, as pessoas iriam crer mais ainda em Jesus. Mas aí, eu fui me lembrando dessa palavra, povoado. Povoado é um lugar de quê, gente? Muita gente. Povoado é um lugar de muita gente. E eu vi ali, André, que Jesus, ele estava querendo ter um relacionamento com aquele cara. Ele queria tirar aquele cara do povoado. Porque no povoado, a gente não consegue ouvir a voz de Jesus. Porque tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E infelizmente os nossos ouvidos, eles estão voltados mais para a boca dessas pessoas, porque da voz de Jesus. E aí, começam a vir para a igreja dizendo, ai gente,
está acontecendo alguma coisa errada naquela igreja, eu já não consigo mais ouvir a voz de Deus. Ah, aquele pregador não serve, aquele outro mais não serve. Mas o problema não está aqui no altar, o problema está onde você está, que é o povoado. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Você não consegue ouvir a voz de Deus mais, porque está no povoado. Sabe outra característica, gente? Deus te falou algo, vai e faz. Aí você fala assim, será que foi Deus? Será que foi Deus? Não, eu vou orar aqui, Deus, se é o Senhor mesmo, Deus, faz aqui o mar se abrir, Deus. Deus, se for o Senhor, faz isso. Mas sabe por que também você não consegue distinguir a voz de Deus? Porque você não o conhece. Porque quando eu conheço uma voz, pode ligar um telefone de uma pessoa no privado. Quando ela fala, alô, oi fulano, tudo bem? Porque você conhece a voz dessa pessoa. Infelizmente, nós estamos tão ali colados no povoado, que nem mais a voz de Deus nós conseguimos ouvir e nem saber que é ela. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Estão sendo enganadas, não conseguem mais ouvir a voz de Deus. E olha, eu não estou falando aqui, queridos, para pessoas que não aceitaram Jesus ainda, porque o povoado, ele pode ser sim um lugar de pecado, né? Um lugar ali, ó, lugar de coisas sujas, mas infelizmente, gente, tem muito crente que está no povoado, gente. Sabe? Eu fico vendo que Jesus pegou esse cara para tirar do povoado. Isso serve para qualquer tipo de classe de cristão. Ah, eu sou um pregador, mas muitas das vezes, talvez o pregador pode estar no povoado também. Sabe por quê, queridos? Não pegamos um tempo ali, ó, para ouvir Jesus. Acordamos, a primeira coisa que fazemos é pegar o celular. Quem me chamou no WhatsApp? É lembrar das coisas que estão acontecendo lá fora. Mas nós precisamos, às vezes aqui, ó, colocar no offline, gente, colocar o celular no modo avião e voar nas asas de Deus. E voar e falar assim, ei, modo avião, hoje eu vou sair do povoado. Hoje eu vou esquecer tudo aquilo que está me tirando ali a paz. Era o meu serviço, era a minha casa, ou é a falta de emprego. Nós precisamos sair do povoado. Mas é muito sério isso, queridos. Muitas pessoas estão no povoado, no lugar de muita gente. E Deus nos mostrou aqui, olha, que infelizmente Ele não vai fazer muita coisa no meio do povoado. E talvez hoje Ele está usando alguém para dizer, saia do povoado. Saia do povoado, saia daquele meio lá de pessoas que não te edificam. Saia do meio de pessoas maldosas. Sai desse lugar, sai do povoado. E é engraçado que quando aquele homem ali saiu do povoado, veio uma coisa que me impressionou muito mais ainda. Por quê? Ele saiu do povoado. E a Bíblia fala uma coisa que me deixou muito impressionado. E que eu falei assim, Jesus, mas como é que o Senhor fez dessa forma? Mas tinha que ser dessa forma, Jesus. Terceira lição, Ele tocou pela primeira vez. A Bíblia fala, queridos, que Jesus, Ele cuspiu nos olhos daquele homem. Ele cuspiu nos olhos daquele homem. Ele cuspiu e tocou-lhe e disse, e agora, vê alguma coisa? E aquele homem disse, sim, vejo homens andando como se fossem árvores. O primeiro toque, ele foi curado, sim ou não, queridos? Pois é, mas imagina algo aqui agora. Ele poderia ter todos os motivos para dizer assim, poxa vida, cara, Jesus cuspiu na minha cara, gente. Cuspiu na minha cara. Será que eu não sirvo? Será que eu não sirvo? Quem que eu sou? Ele cuspiu na minha cara. Isso é um ato de ofensa. Mas olha que engraçado. O que muitas das vezes nós recebemos nosso líder e pensamos que é ofensa, é cura. É cura. Foi cura. Quantas vezes, né? Infelizmente, desculpa a expressão aqui que eu vou usar, mas aí ela recebe o cuspe e passa no olho e passa para o cuspe do outro irmão, no outro olho do irmão, fala assim, ó, cuspiu na gente, vamos sair?
vão sair. É assim que o desviado faz, o rebelde faz, vão sair. Mas olha, talvez o curso pode ser a sua cura. Talvez aquilo que você ouviu hoje sobre o seu caráter, do seu líder, fala assim, nossa, esse cara falou isso comigo. Não, eu não aceito isso. Pode ser a sua cura. Talvez ninguém até hoje teve coragem de falar isso com você. Pode ser cura. Cura. Eu falei, Jesus, mas como assim, cara? E é engraçado, gente, porque Deus me disse algo. Porque eu fui ali, eu falei, gente, não, Jesus, Neymar, ele deve ter cuspido em alguém mais. Foi esse cara só, não é possível. E aí eu fui vendo, pesquisando, gente, tipo de curas, e não via nenhuma. E aí ele me disse, porque eu peguei a cura de Bartimeu para comparar. Jesus fala assim, tocou sobre ele, falou, vai, tua fé te salvou. Ele não cuspiu nele. Mas os dois eram cegos, sim ou não? E os dois foram curados. Eu perguntei, por que, Jesus? E ele falou comigo aí, porque tudo que eu faço, da forma que eu faço, é de um jeito especial. Talvez você tinha ali o mesmo pecado que o seu irmão está do seu lado, mas Jesus tocou de uma forma especial e única. Aquele cara podia ter o privilégio de falar, somente eu fui cuspido por Jesus. Mas eu fui curado. Você hoje pode se alegrar de algo. Da forma que Jesus te curou, ela foi única. Ela foi única. Única e única. Um cuspe, gente. Um cuspe. Quantas pessoas aí nunca receberam um cuspe e se diz sair da igreja porque foram ofendidas? E aí eu te digo, será que você aguentaria ser discípulo de Jesus? Será que você aguentaria receber um cuspe dele e ficar lá assim, te amo, mestre? Estou aqui com o senhor fechadão. Não saio, não. Reveja seus conceitos, querido. Reveja. E imediatamente, aquele cara, ele também nos ensina outra coisa. Porque Jesus pergunta, e aí, você está vendo algo? E ele falou assim, sim, porque eu estou vendo os homens como árvores. Algo que talvez me faça acreditar que ele não era talvez um cego de nascença. Porque se eu sou cego, eu não consigo saber nada do que é nada. E se eu abro o olho e falo que eu estou vendo árvore, talvez, com certeza, algum dia na minha vida eu já vi árvore. Mas Jesus, ele não errou quando tocou naquele homem ali, e ele viu árvore. Naquele momento ali, saiu um pouco mais de poder, porque ele nunca erra, mas quando ele estende a mão, ele abençoa todas as outras áreas. E aí aquele homem viu árvore. Mas Jesus também estava querendo ensinar mais alguma coisa para aquele homem. Jesus estava curando ele. Ele viu árvores. E uma missão na cabeça. Estou vendo árvores. E nós sabemos que no mundo espiritual nós somos árvore. Porque toda árvore que não reproduzir vai ser cortada e lançada no fogo. Jesus estava lembrando daquele homem, daquela missão. Ei, eu estou te curando. Mas primeiro, lembra da missão. Árvores, você precisa dar frutos. Frutos. Muitas pessoas têm esquecido disso. Muitas pessoas são felizes em dizer, Jesus mudou minha vida. Mas o que você fez depois disso? Eu não faço célula, mas eu sou cristão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui tem carro em casa? Levanta a mão, por favor. Quantos tem carro? Amém, glória a Deus. Para aqui, pensa uma coisa. Você ter carro ali, e você entrar na garagem todo dia para tirar o carro, para colocar o carro na garagem, não faz de você um carro. E quem que te diz que você vir aqui na igreja apenas te faça um cristão? Glória a Deus. Quem te disse isso? Quem te disse? Não, eu sou crente, eu sou cristão. Né? Eu sou cristão. Não é não, mentira sua, você está enganando você mesmo. Nem você, gente. Sai da igreja e faz um texto lá no Facebook, não estou desviado. Um mês depois, coloca foto de artista mundano. Para de enganar você mesmo, só. Para. E o pior é que encontra seguidores ainda.
Se entrar na garagem faz você um carro, por que só vir à igreja faz você um cristão? Quer ser um cristão? Paga o preço como muitos. Comece a ganhar vidas para o Senhor. Ele lembrou aquele homem, ó, primeiro você vai ver árvore. Primeiro você vai ver árvores. E eu fico também pensando, porque muitas das vezes nós temos uma vaidade ali, né? Por exemplo, de se arrumar ali, pentear o cabelo, colocar uma roupa, olhar para o espelho ali, ver como é que está, se está mais gordo, está mais magro. E eu te pergunto algo, se você hoje tivesse o privilégio, como aquele homem, de se ver como árvore, como estaria a sua árvore? Será que linda como na primavera? Ou ali no inverno, ressecada e seca? Você hoje olhando no espelho, e pudesse ver a sua árvore hoje, assim como Jesus vê, como seria a sua árvore hoje? Será que linda? Será que seria uma árvore linda? Ou uma árvore seca, que não tem frutos, não produz frutos, raiz morta? Como que está a sua árvore hoje? Você consegue lembrar como está a sua árvore? Imagina como está a sua árvore hoje. Quantos frutos que você deu depois que teve um encontro com o Senhor Jesus, depois que foi curado? Porque, gente, não se engane, nós também éramos cegos, viu? Como diz, o pior cego é aquele que não quer ver. Talvez nós éramos piores que pessoas que são cegas de nascença mesmo. Como hoje está a sua árvore? E a penúltima lição que eu aprendo sobre essa história: ele tocou pela segunda vez. Fala comigo, ele tocou pela segunda vez. Algo que marcou quando eu estava lendo esse texto. Por quê, queridos? Aquele homem, ele foi grato. Ele foi grato pelo que ele recebeu. E muitas das vezes, nós não somos gratos por aquilo que recebemos. Recebe e fala assim, eu queria algo a mais, viu? Não queria desse jeito, não. Porque, gente, deixa eu falar com vocês, ele era cego. Estava no prejuízo. Mas quando abriu o olho, começou a ver árvore. É bem melhor ver árvore do que ver só um breu escuro. Mas ele podia falar assim, não, Jesus, mas eu quero ver igual o outro irmão ali vê, uai. Eu quero ver tudo normal. Mas não. A pergunta foi única. O que você está vendo? Estou vendo árvore. E ele permaneceu no mesmo lugar. Nós destacamos vários personagens bíblicos pela atitude que eles fizeram. Mas eu imaginei a postura que esse cara teve. Talvez é muito melhor do que gritar, do que fazer algo para as pessoas verem. Ele, como árvore, permaneceu no mesmo lugar. Quantas pessoas já subiram aqui aos domingos dizendo, eu tive um encontro com Deus, eu fui curado, e saíram afora e nunca mais voltaram para o mesmo lugar. Quantas pessoas, e eu acho que foi isso que chamou a atenção de Jesus, porque, queridos, Jesus podia dispensar aquele homem. Filho, vai em paz então, uai. Você está vendo a árvore agora? Deus abençoe. Mas não. Eu imagino que a atitude daquele homem ali, chamou a atenção de Jesus. Porque ele foi curado. Ele começou a ver árvores, mas ele parou. Ele ficou no mesmo lugar, perto de Jesus. E eu acho que Deus falou assim, ele entendeu. Ele entendeu que para ele, o que ele quiser ter, ele precisa estar perto de mim. E eu imagino que Jesus, às vezes, que Deus, ele é como um pai. Ele é um pai. Mas eu vou explicar o porquê que eu estou falando como um pai. Os pais aí que têm filhos, né, pequenos, e às vezes gostam de correr na igreja, chega aí, sai de casa e fala assim, olha, se você comportar hoje, eu te dou um doce, um exemplo, né, um pirulito. E às vezes esse pai, ele compra um pacote assim, de pirulito, mas ele vai dando o quê? Um de cada vez. Ele dá o pacote? Não. Eu comecei a associar esse cara com muitas pessoas que chegaram aqui, tiveram quase a metade do seu milagre ali, pronto, mas afastaram e não recebeu o restante. Quantas pessoas que já vieram aqui precisando do emprego e vinham em todos os cultos e células e não sei o que era mais das contas, mas aí quando arrumou um emprego, o que a pessoa fez?
Vum. Eu imagino Jesus dizendo assim, ó, nossa, mas esse não era o emprego que eu queria para ele. Esse foi só o primeiro doce. Não tinha um pacote ainda, Maico. Mas as pessoas não conseguem saborear desse nome pacote. Porque infelizmente o quê? Vem aqui, tem um encontro com Deus, mas se esquecem. E saem, abandonam. E esse ato fez Jesus tocar ali, ó, nos olhos daquele homem e dizer assim, não, calma aí. Você está vendo a árvore, né? Mas agora eu vou te dar aquilo que você queria. Sabe por quê? Porque você permaneceu no mesmo lugar. Você permaneceu no mesmo lugar. Deixa eu te dizer, pode estar difícil lá fora, mas não saia desse lugar. Não saia da rocha. Permaneça neste lugar. Pode estar difícil o que for, mas confie. Confie. Porque Jesus chegou e estendeu a mão sobre aqueles homens. Sobre aquele homem e falou, ei, agora você é curado. Agora você não vai ver mais árvores, mas você vai ver pessoas, coisas, pessoas. Tudo agora. Eu estou o que agora? Curando a sua visão. Eu estou curando a sua visão. E aí eu te pergunto uma coisa, qual toque talvez foi melhor? O primeiro toque que ele viu árvores ou o segundo? É mais um motivo da gente sempre continuar na presença de Deus, buscando inúmeras mais vezes experiências com o Senhor. Foi muito bom ter um encontro com Deus, mas foi melhor ainda ter um reencontro com Ele. Faça a mesma forma, faça como esse homem hoje. Porque Jesus, ele encerra aqui, ó, esse bate-papo com esse homem. A quinta lição, pode passar por favor? Ele dá uma ordem. Ele fez só um pedido para aquele cara só. Só um pedido só. Ele deu uma ordem. Ele falou, não voltes mais para o povoado. Queridos, não adianta hoje você ouvir aqui essa mensagem, sentir tocado por Deus, vir à frente, clamar para aquilo que você precisa, mas quando acabar o culto, você voltar para o povoado, você voltar para o pecado, para aquele relacionamento impuro, para as drogas. Não adianta. Foi a única ordem que ele disse, não volte mais para o povoado. Talvez hoje eu estou falando com pessoas que estão no povoado. Porque, queridos, eu vejo essa mensagem aqui, ó, não como pessoas que não conhecem a Deus, mas aqui eu vejo Jesus anunciando para a igreja dele, ei, não volte para o povoado. Porque em outrora éramos cegos, mas fomos curados e começamos a enxergar. Mas ei, não volte para o povoado, porque no povoado um cara cego não tem valor. Talvez ele vivia de esmolas. E ei, Jesus te libertou e ele não quer que você volte para a esmola. Uma pessoa que vive de esmola, ela vive dependente das pessoas. Mas Jesus quer que nós vivemos dependentes dele. Apenas dele. Como está a sua vida hoje? Será que você consegue ouvir a voz de Deus? Será que hoje Ele está te chamando? Ei, sai do povoado. Será que hoje Ele está te lembrando que você precisa dar frutos? Frutos, fazer o mesmo com que alguém um dia te fez. Estender a mão. Você é importante. Você pode impactar a vida de muitas pessoas. Você pode ser o melhor líder, o melhor professor, mas saia do povoado. Você precisa sair do povoado. Eu gostaria de pedir a vocês para ficarem de pé agora. Apaga a luz, por favor. Amém. Como se fosse a segunda vez. Nós vamos ouvir um louvor lindo, lindo. E assim que estiver aí rolando esse louvor, eu quero convidar você que infelizmente estava no povoado, estava quase voltando para o povoado, estava prestes a largar tudo, a esquecer todas as experiências que você teve com o mestre.
Você que talvez infelizmente ainda não despertou para o fato de dar frutos. Eu vou te chamar aqui hoje na frente. Ei. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Mas quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como a primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como a primeira vez. Não importa a posição que um dia você ocupou em Deus, você pode ter sido um líder, o que for, um mestre, mas hoje a gente chama, sai do povoado, sai do povoado. Você tem uma missão, irmão, uma missão, dar frutos. Talvez, felizmente, você voltou para o lado e ficou cego. Você ficou cego, surdo, não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Eu quero te chamar, não se vergonhe não. Vem aqui, se você é essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu estava no povoado, estava cego. Eu me voltei a ficar cego. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como a primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai. Agradecer, Pai, porque um dia tivemos experiência com o Senhor, Pai. O Senhor tocou ali, Pai, em nossos olhos, Senhor. Deus, naquele momento, Pai, nós despertamos ali a nossa visão, Pai. Oh, Deus, em outrora, Pai, nós confundíamos, Pai, as pessoas com as coisas, Pai. Mas no dia que o Senhor nos tocou, Pai, nós conseguimos, Pai, discernir, Pai, as pessoas das coisas, meu Pai. Pai, o Senhor nos ensinou, Pai, a amar as pessoas, Senhor. A estender a mão para as pessoas, Senhor, que estão necessitadas, Pai. Que estão sem saber, Pai, um rumo ali para a sua vida, Senhor. Deus nos faz lembrar, Pai, da nossa missão, Pai, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor, a dar frutos, meu Pai, a dar frutos, Pai, a ser uma árvore, Senhor, cheia de frutos, meu Deus. Deus, nos tira do povoado, Senhor, nos
Nos tira do povoado, Pai. Nos tira, Pai, do povoado, Pai, de pessoas, Senhor, que não edificam nossas vidas, meu Pai. Pessoas, Pai, que questionam a tudo, Pai. Fala mal de tudo, Pai. Mas nunca consegue olhar para dentro, Pai. Ver que o mal está em si, Deus. Nos tira do povoado, Pai. Não nos permita ser mais cegos, Senhor. Não queremos ser mais cegos, Senhor Deus. Não queremos ser mais cegos. Na primeira vez, faz outra vez. Faz outra vez. Quantas vezes chorei, procurando achar resposta, Mas ninguém eu achei, todos me deram as costas. Lá no fundo eu clamei, já não tinha esperança. Jesus Cristo me ouviu e me trouxe a essa porta. Quantas vezes chorei, procurando achar respostas, mas ninguém eu achei, todos me deram as costas. Lá no fundo clamei, já não tinha esperança. Jesus Cristo me ouviu e me trouxe a essa porta. Ele veio. Uma porta sobrenatural. Adorando Jesus, o nome sem igual. Ele veio. Restaurando famílias, destruindo o mal. Ele veio. Ministério Batista Internacional. Estive perto da morte, fracassado e deprimido. Nem um pouco de sorte, sem dinheiro e sem amigo. Com a família sofrendo, planejava um suicídio. Jesus Cristo chegou antes e repreendeu o inimigo. Ele veio. Uma porta sobrenatural. Ele veio. Adorando a Jesus, o nome sem igual. Ele veio. Restaurando famílias, destruindo o mal. Ele veio. Ministério Batista Internacional. Enganada eu estava, pois não conhecia Cristo. Só vivendo de farra, lado a lado